Vamos lá, vamos lá. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Jordan na área, youtuber mais zicador do Brasil. Mais zicador, com certeza, porque nessa rodada, rapaz, nessa rodada foram 9 jogos. Eu só acertei 2. E os mais óbvios. Vitória do Fluminense para cima do Goiás. Atlético Paranaense para cima, acho, do América Mineiro. Os dois jogando em casa. O resto errei tudo. Inclusive aqui, pior que eu não lembro se eu palpitei vitória do Vasco ou empate. Acho que foi empate. Acabou que o Internacional ganhou de 2-1. Jogo em São Januário. E os vascaínos estão furiosos, espumando. Inclusive, ontem foi até aniversário do meu parceiro Russo Vascaíno. Ei, Russo Vascaíno, que vai estar aqui na compilação. É o último vídeo. Estava todo feliz lá. Todo feliz em São Januário. Crente quer receber um presentão. Receber um presente de grego. Ou um presente de saci. Enfim. Vamos lá, estarei passando aqui pós-jogo aí dos vascaínos revoltados, porque o Vasco gostou de ir para a zona, gostou de ir para a Vila Mimosa e não quer sair de lá. Já enrolei demais, né? Vamos começar aqui, vamos lá, vamos lá. Desgraçado, você é um desgraçado. Eita! Desgraçado. Não é eu não, Luiz né? Flávio de Oliveira, grava o nome dele. É um desgraçado. Que cara desgraçado, maluco. Vou deixar a foto dele aqui no cantinho para vocês olharem e xingarem também. Que juiz desgraçado, maluco. Pô, hoje vou te falar, cara. Hoje, time do Vasco horroroso, né? Pô, irreconhecível, cara. Irreconhecível. Irreconhecível? Né? Parecia até o Vasco do Barbieri, o Barbieri. Eu olhava e não acreditava. Pô, é o Vasco do Ramon Dias mesmo, né? Porque, cara, que time horroroso. O Vasco jogou muito mal, tava dando nojo. Lembra que eu falava isso do Vasco, do Barbieri? Tava dando nojo de ver o jogo do Vasco hoje, de ver o jogo, maluco. Nojo. Depois de 12 partidas, né? Depois de 12 boas partidas, o Vasco fez um jogo hoje, irmão, nojento, cara. Nojento. Ruim de assistir. Mas o Paê, irmão, com 200 quilos, maluco. Com 200 quilos, pesando 200 quilos. Não chegou na bola, não. Aí o zagueiro do Internacional chegou antes e tirou, né? Depois, cara, outro jogador irreconhecível, Paulinho, maluco, só Paulinho, voltou normal. cara. Voltou ao normal. Eu tô até sem palavras, cara. O Paulinho hoje, o Paulinho, meio de campo, foi o pior jogador do Vasco, cara. Paulinho, irmão, deu 3 bolas pro Internacional. Saída de bola do Vasco. Foram 4. O Paulinho errou 3 vezes, cara. 3. Em uma delas, tentou dar uma caneta no jogador do Internacional. De letra. Sei lá se foi caneta, meio que de letra. Isso, perdeu a bola. Internacional veio, Alan Patrick colocou de cobertura. Maurício, 1-0 Internacional. Falha do Paulinho, que tava, irmão, irreconhecível, horroroso, né? Como todo o time do Vasco, tá sem opção no meio de campo, tá? Tá bizarro. Hoje, pega uma partida igual hoje, que o Paulinho tava horroroso, precisando sair, e o treinador demorou, né? Não tirou o Paulinho, acabou que o Paulinho foi expulso, para premiar a atuação de bosta do Paulinho, né? Inclusive, culpa do juiz. Quero falar aqui por que eu comecei falando do desgraçado do juiz, né? Porque o Vasco foi mal, o Vasco merecia perder, mas esse juiz é um desgraçado. Desgraçado. Mas esse juiz é um desgraçado. O senhor Luiz Flávio de Oliveira é um desgraçado igual seu irmão, que Eurico Miranda, lá em 99, quando o irmão dele expulsou Mauro Galvão, Felipe, Juninho, o Eurico teve que entrar em campo para terminar a partida. Desgraçados! Segurou o resultado. Expulsou o Paulinho e depois expulsou o Eric Marcos, irmão segundo amarelo, que não dá nem para acreditar. Nem o pessoal da Sport TV acreditou. O Eric Marcos hoje em São Januário não sabia o que fazer, cara. Esse é brabo. Assim, sabe a situação de você ter um dono? Pra quem que eu vou reclamar? Eu vi o Vasco perdendo de 2-0 e a torcida cantando que o Vasco era o time da virada. Aí, depois no final, mandaram o Paulo Brax e tomar naquele lugar. Né? Porque eu tô até evitando, porque aqui eu já recebi notificação do YouTube, estão fazendo de tudo para derrubar o meu canal. Aí vão xingar o Paulo Brax.
ninguém fala do seu Osório, ninguém fala da Sempre Vasco, da Mais Vasco, né? Eles mentiram para o torcedor, mentiram pra caramba para poder entrar, para depois dizer que não tinham solução, que a solução era vender, claro, de olho, né, na fortuna que isso ia gerar, de comissão, de grana que o Salgado tem para receber. E aí venderam o Vasco para qualquer um, para um grupo que eu não sei nem se tem eles relacionado. Você viu aí uma empresa do CEO Mulambo, lá o Luiz Melo, com partes acionárias na SAF do Vasco, para levar o Vasco para uma empresa que não tem dinheiro, cheio de problemas na justiça, cheio de indícios que a coisa é errada, né? Com a 777 pegando dinheiro em uma instituição financeira a juros, porque eles não têm grana. Acorda, cara, eles não têm grana. Por isso que montaram um time medíocre no Campeonato Brasileiro e por isso que a gente está sofrendo agora. O time entra em campo com todo esse peso, essa responsabilidade que chega a ser covardia. Covardia. Com o meio de campo que não funciona mais. Acabou o seu Paulinho. Paulinho, além de entregar, jogou mal, né? Muitos erros. E no final, quando começou a pressionar, e não adianta você vir falar que o Vasco jogou pra caralho, que não merecia. Existe ali um contexto. O Inter já estava vencendo por 2-0, começou a sacar jogadores para poupar, o Ener Valencia, o jogador lá, o Alan Patrick, que eu falei, que era o cara a ser marcado no meio de campo, que tá jogando muita bola. E não tem ninguém que viu isso. Eu aqui, que não sou profissional, vi isso e falei no vídeo mais cedo. Tem que marcar o cara, não pode dar espaço, porque ele é tipo uma Arrascaeta do Flamengo. Mas não, o cara deitou, fez o que quis no jogo. E o nosso meio de campo perdido, como eu falei, a gente toma um e escapa de tomar um caminhão de gol no primeiro tempo. Os piores primeiro tempo do Vasco, do Paulinho, do Payet, do Praxedes. É um meio de campo que não funcionou. Não adianta. Eu elogiei o Payet lá quando ele jogou contra o Fortaleza, fez o gol. Elogiei de alguns lances contra o Flamengo. Mas não dá, cara. O time perde intensidade, perde marcação, perde velocidade. 20 mil torcedores em São Januário e esse papelão. Tá enterrando o Vasco? Esse papelão. O torcedor do Vasco, ele não merece isso. Já se passou o limite. E olha, eu vou falar uma coisa. Se não houver uma intervenção no Vasco da Gama nos próximos dias, vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado. Falei para vocês, pessoal, não passa pano. Foda-se se jogou bem ou se jogou mal. A situação é os 3 pontos e hoje está aí toda essa situação. De antemão, eu vou pedir para você, torcedor do Vasco, tá? Essa live não é para criança. A gente vai se aborrecer, a gente vai xingar aqui hoje. É disso que a gente gosta. Então, é para maior de 18 anos. Essa live aqui, e para quem gosta de ficar passando pano, para quem gosta de ficar culpando o jogador, e não os responsáveis, e não os vagabundos, vai lá para o Flávio Dias. Vai lá pro Flávio Dias, vai lá pro Mário Coelho, vai lá, tá tendo um monte de live agora. Rapaz! Aqui é pra gente colocar os pontos nos is, porque eu não aguento mais esse... o time... Foda-se. Eita! Hoje a gente vai soltar o verbo aqui. Que futebol não se ganha só dentro das 4 linhas, mas se ganha também, nos bastidores. E, cara, aí, né, você trazer 3 juízes de São Paulo para 3 jogos, ou 3 jogos, melhor dizendo, consecutivos do Vasco, chega a ser um escárnio, porque o Vasco briga diretamente contra os times de São Paulo e agora o Santos venceu a sua partida, aonde também teve uma arbitragem muito polêmica. E dessa vez até ali dizem que contra o Santos, e o Santos empurra o Vasco para a zona de rebaixamento. E voltando a falar do Vasco e pontuando, um time que está lutando para não cair primeiro, tem que jogar
com intensidade. Segundo, não pode perder esses tipos de gols que eu vou mostrar para vocês aqui, porque, cara, a gente vem abordando, a gente vem falando que o Vasco, meu irmão, vai ter poucas oportunidades, porque tá todo mundo lutando, mas quando tiver, tem que blocar. Não tá aqui, né, rapaz? A nossa realidade, cara, eu acho que o Vasco ainda tem condições, mas se não entender que quem tem que entrar tem que dar tudo, e outra coisa, meu irmão, nome não pode jogar. Se o Ramon Dias vier com esse negócio aí que o cara tem que ficar, porque demorou muito a mexer, tá? Foi mexer lá com 20 porradas já. Se vier pra essa onda aí de porra demorar pra mexer, que não vai tirar os jogadores que ele acha, meu irmão, vai ter que tirar. E vai ter que tirar também leite de pé. Vai ter que dar o jeito, irmão. Porque se não ganhar do Goiás, aí, eita, cara, o Vasco parar com 30, o Goiás vai a 34. O Goiás vai a 34. E voltamos para uma situação delicada. São 9 jogos, agora 5 fora, 4 em casa. As 4 últimas rodadas do Vasco no campeonato são assustadoras. É Grêmio fora, é Red Bull em casa, é Corinthians em casa, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Caramba! É nesse nível que o Vasco encerra o campeonato. Tá? E agora uma sequência de confrontos diretos, tendo o Botafogo talvez próximo de confirmar o título e babando pra cima da gente. São amigos? Cara, e não era pra estar assim, cara. A gente teve uma situação de campeonato em termos de pontuação muito pior, porém a gente tá na reta final, agora é margem de erro 0 e o Vasco tá errando muito. O Ramon Dias que tirou a gente daquele buraco e deixou a gente estar vivo ainda nas últimas rodadas aí, e bem, mas o Ramon vem errando muito no Vasco, muito, em escalação, principalmente em alteração. Como lemar o jogo, Ramon? E o Ramon hoje tá escravo de um jogador que... vocês pediram. Pela mídia, ele foi contratado pela mídia que recebeu quando chegou, pelo salário, você não paga mais, o salário mais caro da história do Vasco. Eu nunca imaginei o Vasco pagar mais de R$1 milhão de salário num atleta. Nossa, o Vasco paga isso pro Paê. Então toda essa questão faz com que, meu irmão, o cara tem que jogar. Sendo que já tem um bom tempo que o Paê chegou, ele melhorou a forma física, mas já tem uma certa amostragem pra gente ter uma opinião mais bem formada. Hoje é um dia especial, um dia do meu aniversário, dentro da minha segunda casa, terceira casa, que é a minha casa, segunda casa, meu trabalho, né? E a terceira casa, São Januário, e a gente está aqui, né, no dia do aniversário, esse dia maravilhoso aqui, completando 48 anos de idade, aqui com os torcedores do Vasco, né? Nesse jogo muito difícil diante do Internacional de Porto Alegre. Esperamos uma vitória, né, para trazer esse presente para mim, né, e que a equipe saia dessa situação difícil, pois o Vasco saindo, o Vasco sai do Z4. Estava ao vivo. Impressionante, saiu o gol do Internacional, acabou. Só o Inter toca na bola. 45 minutos, o time se perdeu totalmente dentro de campo. O Paê é morto, cara, muito mal. Impressionante o Vasco toma o gol e como sente dentro de campo a equipe do Internacional. Tem que acabar o primeiro tempo agora. O Vasco precisa que esse primeiro tempo acabe urgentemente, que a equipe está muito, mas muito mal depois do gol. Começou muito bem os primeiros 15 minutos, tomou o gol aos 19, depois parou, cara. Só deu o Internacional e podia ter sido 2 ou 3, hein? 2-0 Internacional. É o que eu falo. É o que eu falo. Gente, não mudou. Não podia deixar alguém como ali, o Paê, que tá muito mal na partida. Tinha que ter alguém no meio campo. O Vasco muito vulnerável na parte da marcação, gente.
2-0 Internacional. Eu vou dizer a vocês, é lamentável, sabe por causa de quê? A gente sofre como vascaíno aqui, a gente faz o nosso trabalho aqui, o torcedor vem, apoia a equipe não consegue, gente, sair desse maldito Z4 com muitas coisas bem no começo do campeonato. Os prazeres, né? Algumas coisas modificadas, a equipe tirou quase 11 pontos em relação ao Z4, mas, cara, se hoje o Vasco não sai, é muita merda que acontece dentro do clube, cara. Muita merda que a gente fala aqui. Mas agora, fudeu, cara. 2-0, vai ter que reverter um placar aí praticamente inviável, porque a equipe do Internacional tem qualidade técnica, coisa que a gente não tem, lamentavelmente. 2-0 os caras. Puta que pariu. Meus amigos, não tenho o que falar, então. É uma derrota que a gente sabe que a situação do Vasco é difícil. Eu acho que o Paê não era para ter voltado para o segundo tempo. Era um jogador a menos hoje, a gente viu isso. É um jogador que a gente falou aqui que a gente ia mal terceiro, a gente foi no aeroporto, cara, mas fisicamente não tem condição. Não tem condição. O segundo expulso. E agora, meus amigos, aí. Praticamente decretaram a vitória do Internacional. Infelizmente, meus amigos. Infelizmente. Muita coisa tem que ser feita e o Vasco tem que brigar ali pau a pau com o Santos, com o Goiás, e vai ter que vencer no Goiás, é jogo direto, tem que vencer essa porra, não tem jeito. É isso aí que o Russo falou, confronto diretaço, próximo final de semana aí já tá chegando, é domingo, 4 horas, Goiás e Vasco lá na Serrinha, lá no estádio da Serrinha, onde o Goiás vende caro suas derrotas, hein? Nem o Botafogo venceu o Goiás lá. Acho que só o Palmeiras que empurrou 5, se eu não me engano, no primeiro turno. O Bahia meteu 6, mas tomou 4. Para tu ver, o Goiás vende caro suas derrotas. Então é isso aí, rapaziada. Você chegou até aqui. Muito obrigado por curtir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Vamos rir, tá aí. Compilação vascaínos tristes, revoltados, desesperados, porque o campeonato tá afunilando e o Vasco não consegue sair da Vila Mimosa, não consegue sair da zona. O Vasco gostou dos prazeres que a zona proporciona, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tamo junto, valeu. Até a próxima, meus amigos.